Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sou a professora Melissa e estou aqui para te ajudar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre eletrólitos e não eletrólitos, de uma maneira bem prática e simples. Não se esqueça de seguir o canal e ativar as notificações, assim vocês recebem todas as novidades. Vamos lá? Bom, primeiro, o que são eletrólitos? Ou soluções eletrolíticas. São soluções que conduzem corrente elétrica. E o que é necessário para que haja condução de corrente elétrica? É necessário a presença de íons livres. Então, toda vez que a gente tiver íons livres, aquela solução vai conduzir corrente elétrica. A gente vai ver a diferença entre um ácido, uma base e um sal. Quando que um ácido vai conduzir corrente elétrica? A primeira coisa que você precisa pensar é o tipo de ligação química que existe entre os átomos no ácido, tá? Por exemplo, se eu tiver HCl, ácido clorídrico, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O hidrogênio não pode perder o único elétron que ele tem e ficar sem nenhum. Então, o hidrogênio precisa ganhar elétrons. E o cloro também precisa ganhar elétrons. Se os dois estão precisando ganhar elétrons, eles vão compartilhar. Então, o tipo de ligação que existe aqui é uma ligação covalente. Significa que ninguém ganhou elétron, ninguém perdeu elétron. Então, não tem íons, tá? Mas, quando a gente coloca esse ácido em água, existe uma reação química com a água que forma um íon positivo, H3O+, e um íon negativo, Cl-. Esse íon positivo, H3O+, é chamado de hidrônio ou hidroxônio. A gente pode também colocar a água em cima da flechinha e escrever essa reação chamada de ionização de uma forma simplificada, só mostrando a formação do H+ e do Cl-, tá? Essa reação, então, ela é chamada de ionização. O que significa uma ionização? É a formação de íons, tá? Então, vejam, a ligação aqui era uma ligação covalente, não existiam íons. Quando a gente colocou em água, ocorreu uma reação química com a água que formou um íon positivo, um íon negativo. Esse íon positivo, esse H3O+, ele pode ser representado só como H+. Esse H+, na verdade, ele está ligado com a água, formando esse H3O+. Mas o importante aqui é a gente perceber a existência de íons. E agora, se tem íons, passa a conduzir corrente elétrica. Ou seja, os ácidos só conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa. Então, é muito comum cair questão assim: o ácido sozinho não conduz corrente elétrica. A água pura, a água sozinha, não conduz corrente elétrica. Mas, se eu coloco um ácido em água, ele passa a conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque vai ocorrer uma reação de ionização
que vai originar um íon positivo e um íon negativo. A gente passa a ter íons livres e aí passa a conduzir corrente elétrica, tá? Então, a única maneira de um ácido conduzir corrente elétrica é se ele estiver misturado com água. E uma base? Lembrando, o ácido começa aqui com H, base termina com OH. No caso da base, a gente tem, por exemplo, um metal Na ligado a um OH. O que acontece aqui? Como a gente tem um metal ligado ao oxigênio, metal com ametal, essa ligação aqui é uma ligação iônica. Então, os íons já existem. Só que esses íons, eles estão ali naquele cristalzinho, tá? Então, o que acontece? Eu preciso separar esses íons. E aí, existem duas maneiras da gente separar esses íons já existentes. Eu posso colocar em água, a água separa esses íons já existentes, ou eu posso fazer uma fusão. O que é isso? Eu vou aquecer até o ponto de fusão, e aí eu também consigo separar nos íons Na+, e OH-. Aqui também, ó, Na+, e OH-. E agora, tem íons? Tem. Vai conduzir corrente elétrica? Vai. Como é que chama essa reação? Agora, essa reação aqui, ela é chamada de dissociação. Ah, então dissociação e ionização é a mesma coisa? Não. A dissociação é a separação de íons já existentes. A gente tem um composto iônico, eu coloco em água, eu faço uma fusão e eu separo em íons. Então, dissociação, separação de íons já existentes. A ionização é a formação de íons. A gente tinha um composto molecular, um composto formado de ligação covalente, que na presença de água ionizou, formou um íon positivo e um íon negativo. Então, quando que a base conduz corrente elétrica? Então, vamos lá. Bases conduzem corrente elétrica em duas situações. Quais? Em solução aquosa, ou seja, se a gente misturar com água, ou no estado líquido, se ela estiver fundida. Certo? Então, ácido só em solução aquosa e base em solução aquosa e no estado líquido, tá? Sais. Quanto que um sal vai conduzir corrente elétrica? O sal vai conduzir corrente elétrica quando estiver na forma de íons. Ah, mas ele já é um composto iônico, por exemplo, NaCl. Sim, a ligação que existe aqui também é uma ligação iônica. Muito bem. A gente tem aqui metal, que vai dar elétron para o cloro, que é a metal. Então, essa ligação é uma ligação iônica. Já existe íon positivo, já existe íon negativo. Só que esses íons estão presos ali. Todo composto iônico, ele é sólido à temperatura ambiente. Então, esses íons estão ali formando aquele cristalzinho. E aí, o que você precisa fazer? Separar esses íons. E, de novo, tem duas maneiras da gente separar esses íons.
Quais são? Se eu colocar em água ou se eu fizer a fusão. Ah, mas a temperatura de fusão é bem alta, sim, por volta lá dos 800 graus Celsius, é bem alta, tá? Mas eu posso colocar em água, vai separar o Na+ do Cl-, ou eu posso realizar a fusão, também vai separar em Na+ e Cl-. Então, quando que os sais conduzem corrente elétrica? Então, sais conduzem corrente elétrica em duas situações. Em solução aquosa ou no estado líquido. Se eles forem fundidos, liquefeitos, certo? Bom, e o metal? Conduz corrente elétrica? Lembrando que é um sólido e conduz corrente elétrica. Por quê? Devido à ligação metálica. E aí, muitas vezes, aparece para a gente, o álcool conduz corrente elétrica e o açúcar conduz corrente elétrica? Não, por quê? São compostos moleculares, ou seja, são formados de ligações covalentes e que não ionizam na presença de água. Diferente do ácido, que também é um composto molecular, mas que na presença de água ioniza. O álcool não ioniza, o açúcar não ioniza, por isso que eles não conduzem corrente elétrica. Certo? Muito complicado, muito difícil. Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos. Um abraço e até mais!